Tá aparecendo. Não, Fala, galerinha! Thiago Sanjor na área. Antes de apresentar a minha entrevistada de hoje, eu vou fazer a minha oração, que é de costume de todo o programa. Essa permissão a todo mundo, cada um com a sua crença, não é religião, é simplesmente Deus. Papaizinho amado, papaizinho querido, venho aqui novamente, primeiramente, agradecer a ti por essa oportunidade, e que eu consiga atingir meu objetivo, que é impactar a vida das pessoas aqui com diferentes entrevistados, diferentes segmentos, histórias, e sempre que a sua vontade foi feita. Então, corra tudo bem, sem problemas. É isso aí, papai. Muito obrigado por tudo. Amém. É isso aí. Vamos agradecer primeiramente a todos aqui presentes. Já começo agradecendo. Antes do final, de repente o pessoal cansa da gente, já vai embora. Aí não fica ninguém. Então, eu já agradeço no começo, né? Que é melhor assim, é tranquilo. E eu acho que vai ser uma entrevista sensacional. Rapidinho falando da Jaqueline Rueda. Conheço ela há um tempão, né, Jaque? Faz bastante tempo, né, que a gente se conhece. Quando eu comprei o meu primeiro carro com isenção para cadeirante, depois ela vai explicar o que é, mas só um pequeno spoiler. Ela foi a primeira, foi a despachante, a empresa que me ajudou com as documentações das isenções. Isso é algo que realmente a gente está na lei, a gente precisa usar. Mas precisamos de pessoas que nos ajudem. E a Jaque está aí para isso. Então vamos lá, Jaque. Vamos começando. Primeiramente, gostaria, por gentileza, que você se apresentasse aí para a gente. Nome, idade, se quiser falar, né? Onde nasceu, onde está morando hoje, casado, solteiro. E aí depois a gente parte para o ramo da sua entrevista, do seu tema de hoje. Legal. Eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, eu acho que faz mais ou menos uns 12, 13 anos para mais. Para mais. Para mais, né? Mas eu vou fazer 23 anos de cadeira de roda. Eu comprei meu primeiro carro, foi em 2005, com você. E não me engano. Foi quando eu era meu pai, né? Era seu pai, verdade. Senhor Casabranca. Vamos lá, vou me apresentar. Meu nome é Jaqueline Delgado Rueda. Não tem problema em falar a idade, eu tenho 38 anos. Mãe de 2 filhos, Laura e Diego, casada. Profissional autônoma há mais de 17 anos nessa área de isenção e despacho de automóvel. E a vida, olha, por mais que eu tento, às vezes, sair fora dessa área, parece que é uma missão, tá? Como você falou, ajudando, porque é uma área que falta informação, né? E eu me sinto bem para falar do que eu conheço bem, que é informações para isenções de PCD. Enfim, show de bola. Eu moro em Bragança Paulista, não moro mais em São Paulo. Nem eu sabia disso. Estou morando no interior, agora eu vim para o meio do mato. Mas todo o processo online, né, tia? Então, meus players todos acho que já sabem que eu estou aqui no interior. Opa! Sabia.
Eu fugi de São Paulo. Ah, quando a gente tem criança, né? Você me conta mais, mas vamos. Porque agora eu quero saber, você tá morando em Bragança, você não sai de Bragança. Você vem sempre pra cá? Em casa, meus pais. Aí, ó. Tá vendo? Eu nem sabia também, Ti. Eu não sabia que eu já tinha contado, tá vendo? Não sabia não. E vamos lá, o seu tema. Isenção de impostos para PCD. Fala de isenção, o pessoal já se interessa. Falou de impostos, então, uau! Já é algo que mexe com o interesse de qualquer um, né? É economizar dinheiro, impostos nós temos que pagar, mas o mínimo possível é bem melhor, né? Se a gente conseguir buscar isenções ainda, melhor ainda. Eu gostaria que você me falasse por que você escolheu esse tema e já aproveita já e já fala do seu trabalho e já começa a contar a sua história, porque está tudo muito atrelado. Ti, é assim, olha, é muita informação, a gente vai dar uma enxugada aqui em muita coisa, mas eu gosto de Eu vou te começar ajudar. Isso, eu vou te ajudar. Como o seu tema você tem que primeiramente começar com o seu lado profissional, então vamos começar com o seu lado profissional, conta o que você faz hoje, todo o seu trabalho, e daí depois você já emenda contando já o porquê do seu tema é ligado à isenção do imposto para PCD. Então, é que é engraçado, né? Eu falo assim, eu escolho, obviamente, esse tema porque eu sou especialista nessa área, né? O meu pai, acho que a maioria das pessoas, dos meus clientes sabem, ele era despachante, ele é falecido já há 10 anos, ele era despachante desde os 14 anos de idade, então ele ficou mais de 40 anos na função de despacho, e eu dormi embaixo do balcão, né? Eu cresci dentro do escritório. E numa época onde o despachante que não atendia a concessionária, ele caiu muito serviço por conta da vinda, da chegada do Poupa Tempo, e foi onde meu pai começou a ir atrás dessa área, que era uma área muito vazia, muito escassa de informação, para meados de 2004, 2005, essa foi o nosso começo. Eu não sei a data da lei, mas foi bem no início mesmo, né? Foi o nosso começo, em 2004, 2005, meu pai já tinha escritório, mas de despacho era fraco, então a gente começou a se especializar, começou a ir atrás de informação para atender esse público, né, que não era muito, mas era um público que também não tinha, como assim a gente começou também do zero junto com isso. E na época, não sei se você vai lembrar, mas tinha o quê? Toyota e Honda. Não tinha muito carro. Chevrolet. Também, mas a maioria dos carros, ou você adaptava, que a sua adaptação, Tia, é diferente, que é legal a gente falar, né? Quando a gente fala de PCD, existe dois mundos. É incrível falar isso. Por que é desses dois mundos do PCD? Porque existe o PCD, que é você, Ti, que está ali de cadeira de roda, onde a pessoa está vendo, né? E tem o PCD que tem ali o problema na coluna, cheio de pino. Hoje, né? Antigamente não era assim. E que não era, mas que não é visível. Sabe por quê, Ti? Porque uma coisa é cultural e outra coisa é lei. O que é o deficiente da lei? O deficiente da lei é toda aquela pessoa que apresentar limitação de movimento em um ou mais segmento do corpo. Ponto. Excelente. Isso é o deficiente para a lei. Qual que é a nossa parte cultural? É a pessoa com cadeira de roda, é a pessoa que muitas vezes usa algum tipo de prótese, né? Enfim, ou de outras. A gente vai usar muito esse termo, mas eu sei que às vezes não é legal, a questão da deficiência, né? Enfim, mas a gente usa muito esse termo porque eu, principalmente, é tudo que eu leio, né? É muito pautado ali esses dizeres, mas não é nesse sentido que a gente gosta até de falar. Mas, quando a gente fala o deficiente físico, isenções de imposto para deficiente físico, antigamente, que era mais ainda enxugado de informação, era o quê? Era o carro automático, e a gente tinha o quê no Brasil de carro automático, Ti? Você entendeu? Não tinha. Vamos olhar lá para 2004, 2005. Era caro, né? Era muito caro. Então, o que é legal a gente pegar desde o início? Entender o seguinte: quem que tinha direito de isenção de imposto
né? Quem era esse deficiente físico que tinha isenção de imposto? Por que muita gente não sabia, né? Então, você se tornou cadeirante, sabia, aquela pessoa que tinha problema de dor na coluna não sabia, não chegava até ali, né? Era muito raro chegar até ali. Porque você teve que mudar a sua CNH porque você quis continuar dirigindo. Porque se você não quisesse, você ia obter como DF não habilitado. E tudo bem. Agora, você quis continuar dirigindo, né? Então, você entra como habilitado. E aí, você mudou a sua CNH. Qual é a sua restrição hoje, Ti? Carro automático, acelerador e freio manual, certo? Direção hidráulica. Sim, a direção hidráulica. Que isso, vamos combinar, né? Não deveria nem ser uma restrição imposta, porque hoje em dia todo carro tem. Mas como é uma legislação muito antiga, tinha que ter, né? Porque não era um item obrigatório, não era um item... não vou falar nem que é obrigatório, mas não era um item ali que tinha em todos os carros, tá? Então, sim, é verdade. Então, a questão maior é o câmbio automático, na questão dos braços, ter o acelerador e freio manual. Mas e quem tinha outros problemas, né? Por que mudar a CNH? Porque, no seu caso, é óbvio, é visível, vamos dizer assim. Mas e quem tem um problema ali, que tem uma certa limitação no membro, mas ela não é anulado, né? Na questão das suas pernas é anulado. Mas e quem não é anulado? É só uma limitação, uma falta de força, vamos dizer assim. Ela se torna um perigo na direção para ela e para outras pessoas. Muito, muito. Então, o médico do Detran, ele está ali não para clinicar. E para que ele está ali? Está ali para ver qual é o seu problema de saúde e ver se ele se enquadra nas regras para que você encaixe, como a gente fala para a pessoa com deficiência, para que você não represente perigo nem para você nem para outras pessoas. Então, quando a gente toma ciência disso, muita coisa cai por terra. Muita coisa cai por terra quando as pessoas falam, vamos usar um termo que muita gente usa, tá? Tem muita gente que tem um encravado e tem direito de isenção. Né? Verdade. Realmente. Tem muita gente com encravada com direito de isenção, eu não vou discordar. Mas a gente não pode achar que só a pessoa com prótese, com uma cadeira de roda, tem esse direito. Porque a lei abre para isso. Né? Mas a lei está errada. Não, porque não é um benefício para um deficiente nessa visão. É um benefício porque antigamente não se tinha muitos carros automáticos, eles eram muito mais caros, então reduzia o valor dos impostos maiores, que é o IPI e o ICMS, para aquele carro ficar acessível para ele. Para que ele possa comprar um carro zero, para ele ter o direito de comprar um carro zero. Porque quando a gente fala assim, isenção de imposto para compra de carro, parece que não tem mais nenhum imposto. PIS e CONFINS é isento? Não. O PIS e CONFINS você paga. É só os maiores, os mais caros, vamos dizer assim, que é o IPI, Produto Industrializado, que é Receita Federal, é um imposto federal, e ICMS, que é um Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, que é um imposto estadual. Né? Então, ambos são dois impostos altos. Então, quando a gente tira esses impostos, ficaria mais acessível. Bom, mas o mundo foi atualizando, tudo foi atualizando e isso não mudou. O que a gente veio brigar foi até a questão do teto, para a gente acompanhar o mercado. Né? Então, a gente foi... Era 70 mil, né? Olha só, é aí que eu quero contar essa história para você, porque faz parte da minha história, né, de profissional. Era até 70 mil, era 60 mil, até 2018, 17 ou 18, era 60 mil, 60. E você quer saber o pior? Crianças que tinham síndrome de Down, tinha até deficiência física, ou até mesmo autista, não tinha direito de isenção de IPVA. Não tinha. Foi a primeira mudança. Mas melhor, né? As crianças não têm carro, né? É dos pais. Fala de novo, desculpa. Porque você falou que as crianças com deficiência não tinham direito à isenção de IPVA. Sim, certo? Isso. Mas não é o carro delas, né? Porque elas não dirigem. É o carro dos pais. Mas tudo bem, é para a locomoção delas.
Não, sim, é uma piada, mas eu quero dizer, elas não saem dirigindo. Elas não dirigem, mas é para locomoção delas. O pai... Mas você acredita que pessoas perguntam para mim sobre essa brincadeira que eu fiz? Eu acredito, Porque porque meu amigo pô, ela não perguntou, dirige, para que ela precisa de carro? meu amigo tem. Eu já ouvi muito isso. Já ouvi pior, já ouvi dos próprios órgãos públicos. Mas pra que o cara quer comprar carro? Tipo, porque o filho tem isso. Nossa, já ouvi cada absurdo, tipo, você não faz ideia. Não, mas isso daí Cartão de infelizmente, estacionamento. né, mas é normal. Cartão de estacionamento para criança de 3 anos, para que tem o TEA, tem Down, enfim. Pra que o pai quer? Preguiça do pai, porque é só pegar no colo e levar. Tá vendo? Tá vendo? É bem Enfim. complicado. E aí, voltando nessa cronologia de quando a gente começou, era tão escassa essas informações, que só para você ter uma ideia, a gente chegava na Receita Federal para dar entrada nos processos, primeiro, era uma senha por processo. Então a gente se estapeava às 6 horas da manhã na frente da Receita Federal para ver quem ficava primeiro lá, porque você tinha que dar entrada, voltar, depende da quantidade de processo, era um caos. E a gente fazia amizade entre a gente, porque eram poucos escritórios que faziam isso, né? Então, às vezes a gente fazia amizade, dividia um pouquinho para cada um, para a gente poder ir embora junto, pegar ônibus junto, era divertido. Hoje em dia é tanto escritório que a gente nem conhece mais, né? Mas lá atrás era muito legal. Eu tenho amizades até hoje de pessoas daquela época, porque era um trocando informação com o outro, porque às vezes o atendente da própria Receita Federal, Secretaria da Fazenda, não sabia te responder. Faltava conhecimento, né? Não sabia, tia. Era assim, eu vou com o fiscal, a gente pegava plantão fiscal para falar com o fiscal, pegava as portarias, instruções normativas para ler, para tentar entender, e era tudo muito falho. E foi melhorando, né? Que nem eu te falei, o deficiente não habilitado... O mercado que cresceu, né? Conforme foi tendo mais interesse, mais pessoas interessadas nisso, obviamente eles foram obrigados a ter, né, dar mais atenção para esse assunto, né? Tanto que em 2017 para 2018 foi quando houve a primeira alteração importante, que foi colocar o teto de R$70 mil, tá? De 60 para 70. E por que colocou esse teto de R$70 mil tanto no ICMS, porque, na verdade, o teto do IPVA obedece o teto do ICMS, né? Então, quando ele muda o teto do ICM, automaticamente muda o teto do IPVA. E aí eles colocaram um teto de R$70 mil no IPVA, que até então não tinha. Então, tinha Land Rover, tinha Camaro, tinha carros, assim, de 500, 600 pau em vento. Daí tudo bem, porque se ele é deficiente, ele é deficiente. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, ele é deficiente, ele tem direito. Certo? Por que ele não pode ter um carro desse? Né? Só que na época, o que eles pensaram? Se a gente der isentão para aquela menor de idade, né, para o deficiente não habilitado. Na verdade, não vou falar o menor de idade porque é o não habilitado, independente da sua idade, tá? Ele podia ser maior, porém não habilitado. Quando ele dá, ele fala, vai aumentar muito o número de pessoas. E aí, o que a gente vai fazer? Vai ficar desfalcado esse imposto, né, para o Estado. Então ele falou, já sei, vamos dar a isenção para o não habilitado, só que a gente estabelece um teto de 70 mil. Sabe o que aconteceu em 2018? Todo mundo que tinha carro acima desse valor começou a receber cobrança. Então, essa história de PVA que está aí, deixando todo mundo louco agora com esse negócio do INESC, já vem, lá de trás. Porque era uma briga. Então, assim, IPI sempre foi tranquilaço. Nunca teve teto, gente. Nunca teve teto. Quem colocou teto foi em 2020. O Bolsonaro colocou um teto de 200 mil. Na verdade, ele colocou 120, depois foi para 200 e ficou em 200 mil. Ok. O ICMS ficou em 70 mil durante muito tempo. Até a pandemia, deu certo. Até 2020 deu certo. Por quê? Porque, querendo ou não, tinha aqueles SUVs que enchiam o olho de todo mundo, porque saía lá pela casa dos 54 mil, porque a fábrica dava um jeitinho de mudar
os acessórios que tinha no carro para baratear, não sei nem se pode mas não, valor menor. Entendeu? Barateia o valor do carro, e aí ele entra na invenção, e, cara, aí você comprava mais chover por 54 mil. Agora, Ti, só uma aspa. Se carro no Brasil fosse mais barato, mesmo você que tem direito nítido, você iria atrás de extinção de saco de isenção de imposto para comprar carro, se fosse mais barato? Não. É o que eu falo. Sabe por que tem muita gente hoje isento? Sabe por que todo mundo reclama que mas é muita gente isenta de PVA, muita gente isenta pedindo isenção, é muito encravada, como eles falam? Porque se carro no Brasil não fosse tão caro, se a gente não pagasse tanto imposto em cima de tudo que a gente tem, ninguém ia atrás disso. Ninguém ia atrás disso. A não ser as pessoas realmente, vamos dizer assim, de baixa renda, que precisaria mais ainda de acesso a mais desconto, vamos dizer assim. Tá. Porque, pensa, cara, você paga IPTU, é uma nota. Você paga ICMS, IPTU, IPVA, é um monte de imposto o tempo todo. Já estão de... que eu já nem sei mais. Não é? Então, assim, cara, é 20 pau de um carro. É 20 mil reais em cima de um carro. Tô colocando um número redondo. Tá? Tô colocando um número redondo. Você tá me ouvindo bem, né? Eu tô aqui, às vezes, eu tenho aqui, fica caindo o meu fonezinho. Aí eu fico segurando. Não, sim, mas tá conseguindo me ouvir legal, porque eu mudei um negócio aqui. Tô te ouvindo. Tá legal. Não, o que eu ia falar do valor do carro que você tava falando. Puxa, deu branco. Continua falando. Não, você tá falando de 54 mil, vai chover. Isso. A minha pergunta, por exemplo, agora que teve a mudança, o meu carro, quando eu comprei, era 70 mil. Então, eu comprei o meu carro, 69.990. Agora, o valor do carro subiu, passou a cota do IPVA, eu tenho que pagar. A nova regra. Me perguntam. Eu liguei para você desesperado e você me explicou. Mas por quê? Porque o IPVA, o valor do carro agora continua a 70 mil, mas porque o valor do meu veículo subiu? Vamos lá, vamos fazer esse raciocínio, tá? Eu vou numa loja e eu vejo o carro. Quanto esse carro está custando hoje ali, tá? Vamos fazer um exemplo do seu carro. Você foi lá em 2018, 19? 19. Você foi lá em 2019, o carro estava custando 69.970 mil para entrar dentro das isenções da época. E aí você comprou por aquele valor, ok? Na nota fiscal veio 54, 56, porque você teve a redução, a isenção do imposto de IPI e ICMS, isenção total na época, 0,000 de IPI e ICMS, ok? Tá. Aí você comprou. Naquele ano de 2019, seu carro valia 70 mil, tá? E você pegou, a partir do primeiro da nota fiscal, como a lei dizia que era para ficar 100% isento, você não pagou, tá? Só que chegou 2020 e o nosso querido governador Dória, na época, quis mexer onde não devia, né? E foi lá e fez um absurdo do absurdo do absurdo. Por quê? Aquela situação de pandemia, onde precisava de recursos financeiros para as coisas todas, eles estavam caçando impostos para poder fazer isso, ele percebeu que não há um certo desfalque, né, no IPVA, porque, de fato, existe um número grande de pessoas que não pagam IPVA por serem deficientes físicos, né? Mas sim, o problema não é só o deficiência, é que ali seria mais fácil ele mexer, né? Porque existem outras coisas isentas de IPVA, tá? Que a gente pode até depois mencionar para não perder o foco. E aí ele pegou o deficiente ali para mexer, porque ele achou, como todo mundo, que tinha muita gente ali que não tinha direito, porque ele comparou o quê? Ele comparou, pera um pouquinho, aqui tá falando que tem X número de pessoas deficientes,
né? De pessoa de deficiente. E lá no sei lá, na ACD, lá não sei o que, esse número não está compatível. Porque não é o tipo de deficiência que a gente possa comparar, vamos dizer assim. Eu não sei nem qual é a palavra que eu posso usar para fazer essa menção, mas eu não posso comparar o número de deficientes, por exemplo, uma pessoa que tenha um problema de articulação, um problema de artrose, um problema, né, de saúde que traz limitação e limitação séria, tá? Tanto pessoas novas quanto pessoas mais velhas, porque a doença não escolhe, né? Então, esse número de pessoas não vai usar, muitas vezes, um benefício de deficiência ou um tipo de tratamento de deficiência. Então, é óbvio que não vai casar mesmo esse número. Sim. Você entendeu por quê? Porque muitas vezes essa pessoa, inclusive, trata no convênio, não trata no SUS, não trata, enfim, né? Então... foi um comparativo sem muita veracidade dos fatos, né? Você pegar um lugar e pegar um resultado e pegar um outro número. Não tem como comparar as informações. Você está querendo é ignorância. Quando eu falo ignorância, é o sentido literal da palavra, é a falta de conhecimento. De médicos, não, de médicos, gente. De próprios médicos. Eu já conversei com muitos fisioterapeutas e falei assim, ele veio pedir o relatório, eu não dou mesmo. Tá, mas o tratamento você cobra dele para fazer a fisioterapia. Mas você não considera ele com limitação. Porque a parte cultural é muito forte. Só que você tem que se basear na legislação também. Né? Então, o médico do Detran, tem médico do Detran que você vai conversar com ele, ele te explica direitinho, bonitinho. E tem médico do Detran que já mete caneta e fala, não, acabou. Né? A gente passou por muitas coisas dessas. Então, é difícil, né, lidar com esse conhecimento geral. Então, vamos lá. Continuando, você me perguntou por que aconteceu isso. Então, você comprou um carro de 60 mil reais e aí, de repente, veio 2020, onde houve aquela alteração, e aí o cara do Dória virou e falou o seguinte, a partir de agora, todo mundo que tiver restrição G ou DIF, que praticamente significa a mesma coisa, que é carro automático ou automático com direção hidráulica, não terá mais isenção de IPVA. Só vai ter direito à isenção de IPVA quem tiver a letra G acompanhada de C para frente, que seria acelerador à esquerda, pomo giratório, manopla, acelerador e freio manual e aí em diante. Né? Dizendo assim, quem for seu carro automático, a deficiência não é realmente séria. Olha que absurdo. Mas a gente usou muito um exemplo, né? Vou usar para apertar a embreagem com cabo de vassoura. Não, gente, mas olha o exemplo que a gente... O exemplo que a gente usou na época. Você tem duas pessoas, tá? Uma é amputada da perna direita e a outra da perna esquerda. Pronto, fechou. Tá. O que você faz com a perna direita, Ti? Você acelera. Não, a minha não. Não, você não. Só eu. Tô brincando, né? Claro. A perna direita acelera e a esquerda a embreagem, pô. Então, se o amputado da perna direita vai ter a restrição C, de acelerador à esquerda. Claro. Tá? Lógico, ele vai ter isenção de PVA. E o amputado da perna esquerda, que é só carro automático, é só G. Então ele não precisa de... Entendeu? Então foi ridículo o que ele fez na época. Não tem isso nenhum. Mas ok. Na época, por que mais ok? Porque na época o Ministério Público entendeu o que estava acontecendo e foi lá e entrou com processo contra a Secretaria da Fazenda. Tá? Então, em 2020, as pessoas praticamente todas pagaram IPVA. Ficaram todo mundo perdido e tal. Um monte de gente falando. Você não recebeu? Você não recebeu? Para mim, graças a Deus, não veio. Mas eu conheço gente próxima que tiveram que pagar. Veio a carta lá, paga o valor. Porque você tinha restrição diferente ali, entendeu? Mas o cara, o exemplo, tá? O cara da amputação da perna esquerda recebeu a conta para pagar. E aí,
O Ministério Público consegue, em 2021, derrubar esse absurdo que o Dória fez. Tá? Legal. Aí, ok. Dória pega essas coisas e, ó, vai embora. Né? Deixa o pau torando lá, nas coisas lá. Vai embora e deixa o negócio, tudo que ele fez lá pro vice Rodrigo Garcia. Ele viu que o negócio ia acontecer, ele falou, bom, pera um pouquinho. Ele inventou de colocar o IMESC para fazer a perícia. Aí a grande sacada que a gente vai ter que explicar para entender até o que vai acontecer hoje e também a questão de valor que você está em dúvida. Uhum. Quando a gente pega em 2020, o que aconteceu? Teve problemas de peças, problema com chip, a gente não conseguia carro zero, né? Então, isso fez com que o mercado, não só do automóvel, mas outras coisas, né? Mas a gente está falando da questão dos carros, aumentasse muito o valor do carro usado, porque é a oferta da procura, né? Então, assim, peraí, eu quero um carro zero, não tem faturamento para 6 meses? Não, o que eu tenho aqui, então, em pronta entrega? O carro usado. Então, subiu o valor. Então, o carro que você comprou, 69, de repente, ele foi para 80, 90 mil. Foi. Agora caiu de novo. Mas bateu lá em cima, mas época que eu te liguei, foi. E aí? 95, acho. Foi, então. Por quê? Porque ele estava ali acessível, né? Por conta desse problema de mercado que a gente teve, que foi por causa da pandemia. Só que aí, nessa mudança de um monte de coisa aí, da legislação, teve essa questão vamos fazer o seguinte, então tá bom, vamos deixar todo mundo isento com G, C, F, não importa a letra aí da representatividade, das adaptações, né? Porque essas letras nada mais são do que a representação das adaptações dos carros de cota. Isso, a nossa necessidade. Exatamente. E aí falou, não, vamos fazer então a mudança por isso. Vamos criar o seguinte, nível de deficiência, tá? Leve, moderado e grave. Tá, e quem vai avaliar isso? Até então, quem fazia as perícias? A gente tinha direito de usar a perícia do médico do Detran, que era mais comum, tá? Tinha direito de usar a perícia de... Gente, me deu um branco agora, que eu teria que olhar um laudo para te falar, mas se eu não me engano é de assistência social. Dá direito... Nossa, me deu um branco geral, mas beleza, não tem problema. Dava direito umas 4... Eram 4 tipos de pessoas, né? 4 tipos de órgãos que podiam gerar esses laudos para a gente fazer o pedido de isenção. E o mais usado era o pedido do Detran, tá? É o mais usado porque eram 2 médicos do Detran que assinavam esse laudo, tá? Só que, entendeu que quem fez subir esse número de deficientes? Foi os médicos do Detran, pela avaliação deles, né? Você falou, o cara era decente. A culpa é do cara da encravada? Que foi procurar? Ou a culpa é do cara que aprovou ele como encravada? Conheço várias pessoas que têm carro com isenção e não são deficientes, tiveram um problema pequeno de alguma coisa. Ti, não briga comigo. Eu não estou te prejudicando em nada, mas eu estou seguindo a lei. A lei abriu as portas para que eu possa ter isenção em pagamento. Claro que eu vou fazer. Você não faria? Foi o que eu te falei. Se ele fosse barato, tá? Você acha que ele ia fazer isso? Não ia. Sim. Você entendeu? Agora, já que é caro, e eu fui lá, bati na porta, falei, e aí, você vai aprovar? E o cara falou, aprovo? Ué, então eu não tô fazendo nada de errado. Não tô. Fui aprovado, o cara que tem o aval de me aprovar. Mas foi pagando, teve corrupção. Gente, corrupção existe desde sempre e fazem isso desde sempre. Para a gente segurar isso, teria que fazer, sei lá, o quê? Eu não sei nem... Eu falo para você, Jaque, que nem é questão de corrupção. É como a gente está falando, está relatado na lei. O médico pode falar assim, olha, você para mim não é deficiente. O cara vai falar, mas está na lei, o senhor tem que me aprovar aqui. O que ele manda na lei? Se eu estou com um problema no joelho,
estourei o menisco, operei. Um exemplo, não sei se é também. Não. Estourou o menisco, tá falando. Não, calma. Um exemplo próximo de mim. Minha amiga caiu, ela quebrou o joelho. Ela tem um corte desse tamanho. E aí ela tem uma deficiência para andar. Mas é imperceptível. Se você prestar atenção, você vê. Pouca coisa. Não atrapalha nem nada. Ela pegou um carro com isenção. E aí um dia eu cheguei nela e com raiva, não sei do que. Ô, Ti, ela falou, Ti, tá tudo mas bem. deixa eu falar. É imperceptível. Vamos entrar nesse pensamento aí. É imperceptível aos olhos. Vamos analisar ela. Vamos depois, né? A gente pode até perguntar isso, que é legal perguntar para as pessoas. Você pega uma pessoa dessa e fala, você vai dirigir carro mecânico, tá? Porque carro automático é mais caro. Você não tem condições, você vai comprar um carro mecânico. Quanto tempo você consegue ficar dirigindo esse carro? Com esse problema imperceptível? Sim, pode ser. Pô, numa crise... Não é exemplo dela, mas tem coisas menores que sabemos que a pessoa consegue um laudo e não tem motivo, mas a pessoa não tem culpa, tá na lei. Coisas pequenas. Mas eu te falo. A dela não, a dela até que é grave, sim, ela tem uma dificuldade, sim. Mas eu quero dizer que existem coisas menores. Você fala, pô, ela anda normal, se quiser jogar futebol, vai jogar futebol, um exemplo, né? Para o carro na vaga de deficiente, ela compra o carro com isenção, ela não tem culpa. Eu te entendo, Ti. Juro que eu te entendo, mas eu tô num posto que eu sou num posto neutro. Não vou te falar que é um posto neutro, vou dizer que eu tenho uma cabeça diferente, tá? Por quê? Vou te explicar. Primeiro, é imperceptível. Fica 3, 4 horas no trânsito de São Paulo. Sim. Com problema na coluna, onde pinça seu nervo ciático, onde a dor desce lá pro calcanhar e você fica ali dirigindo um carro mecânico. 3, 4 horas de trânsito, ou mais. É isso que eu falo. A gente tem que entender isso tudo desde lá de trás. Meu, se esse problema, que é imperceptível, traz um problema para mim que numa dessa, eu tenho uma crise, que eu te falei, por exemplo, eu tenho uma crise e eu bato o carro, porque minha perna fica dormente, por exemplo. Pode acontecer, problemas que tem problema de coluna, sente a dormência das pernas. Mas, nossa, entendeu? Existe, assim, tanto que eu falo, gente, isso não é invenção para doenças graves, porque as pessoas tendem a perguntar o quê? Já que eu tenho um problema de manguito rotator, tenho direito de isenção? Cara, isso não é isenção para doenças graves. É isenção para deficiência física. Isso te traz uma limitação? A primeira pergunta que eu faço. Sabe por que eu faço essa pergunta? Isso te traz uma limitação? Porque eu faço você refletir se você realmente quer ir atrás disso, se realmente vai dar certo. Porque eu falo, você tem problema X. Por exemplo, a pessoa teve câncer de pele. Vamos falar um problema grave. Um câncer de pele, tá? Eu tenho direito de isenção? Não. Pô, mas eu tive câncer, cara. Eu operei, eu fiz uma cirurgia. Não, mas tem câncer que dá isenção. Mas por quê? Porque é o câncer de mama. Você, quando faz a retirada total da mama, você tira um linfonodo da axila, onde restringe o quê? O movimento do membro, do braço. Deficiência física. Eu não consigo erguer meu braço. Eu tenho uma limitação de movimento, de força. Entendeu? Agora, o câncer de pele, o câncer da própria tireoide, tem casos que dá direito, tem casos que não. Por quê? Se eu tiro daqui, é muito difícil, mas é um linfonodo do pescoço, e aí restringe o movimento também. Mas, por exemplo, nem sempre o da próstata dá direito. Porque, às vezes, não chega a tirar alguma coisa da virilha ou que restringe o movimento da perna. Né? Cardíaco. Pô, eu tenho problema cardíaco. Eu tenho direito de isenção? Não, nem conta isso pro médico do Detran. Porque, senão, ele vai te pôr inapto. Entendeu? Mas e quem tem lá a safena porque precisou fazer a cirurgia? É pela retirada da safena da perna que aí limitou-se o movimento do membro. Você entendeu? Então, não é isenção para doenças graves. É isenção para deficiência física, ou seja, é a consequência da doença. É a limitação que a doença trouxe. Então, por isso que a gente não pode só pensar
no membro amputado. A gente não pode só pensar na parte da pessoa cadeirante. A gente não pode só pensar na criança que tem ali o TEA, do Down, enfim. A gente tem que abrir a mente para entender para artrose, para artrite, para o problema da coluna, que você não está olhando. Mais uma vez, eu fiz uma CNH para uma menina que estava tirando a primeira habilitação, 18 anos, e a coluna dela, Thiago, era um S. Ela tinha escoliose. Escoliose. Era um S. Ela andava, ela tinha um colete que ela colocava assim para ficar retinha, sabe? Mas se você olhar a menina, aí ela fez uma cirurgia, todas as vértebras dela por dentro da coluna tinha um pino que era amarrado um no outro para segurar, porque ela não tinha a força para manter a coluna reta. E aí você olhava ela de fora, coisa mais linda, a menina era linda. Não tinha problema, andava até de salto. Mas olha por dentro dela. Uma pessoa que tem uma prótese ali no quadril, às vezes você não vai ver ela mancando. Sim. Você entende como é importante a gente abrir essa mentalidade? Sim, não, mas quando eu falei dessa minha amiga, da perna, que ela tem as isenções, mas não foi num tom de revolta, foi num tom de... Não, que a lei tem que ser dividida, porque o que acontece? As isenções acabam mudando, as leis mudando, porque tem uma galera com isenção. Então, o governo está perdendo dinheiro. Só que daí, eu que realmente preciso, de verdade, deveria ter a deficiente físico, não sei. Mas não é nada contra as pessoas. Porque essa lei, mas que é mais necessidade mesmo. É uma lei, o que você falou, muitas vezes, eu já quebrei a cara várias vezes. Tanto que eu não faço mais isso. O cara parou na carga do deficiente, eu fui lá e falou, você é deficiente, você não tem vergonha, para aqui. Ele falou, eu sou. Aí ele falou o nome de uma doença lá, eu... Resumindo, entendi, fiquei quieto, e aí eu pensei, a lei tem abertura de vários tipos de deficiências, doenças mesmo, anomalias que dá a isenção, né? Então, é algo que hoje... O que você falou é o cartão... Tem que ser feito, mas... O cartão DEFIS, que é o cartão para estacionamento, ele só dá direito para pessoas que têm a limitação em membro inferior, tá? Então, se você, por exemplo, uma mulher com câncer de mama, ela não tem direito ao cartão DEFIS, tá? A não ser que ela teve câncer de mama e X, outro problema que a limitou o membro inferior também. O Bernardo falar com quem entende a gente, tá vendo? Eu não sabia. É só membro inferior. Tá? Não tem membro superior, não dá direito a membro superior. Por quê? É para dificuldade de o quê? De se locomover. Porque essas vagas, elas tendem a ficar onde? Na frente da entrada de algum local. Claro, né? Exatamente. No lugar público, sempre vai estar na frente de uma farmácia, no shopping, ali na frente da porta, enfim, vagas largas para você abrir a sua porta, tirar a sua cadeira, ou pessoas que precisam de mover ali, né, uma criança ou um adulto, ou você mesmo que tem algum problema de... Enfim, né? O que eu costumo falar, Ti, porque é difícil pra gente, eu sempre, às vezes tem um cliente ou outro que fala assim, pô, Jaco, mas eu me sinto mal de pegar esse cartão. Falou, olha, presta atenção. Ti, de verdade, me responde, quantas pessoas de cadeira de roda você vê no shopping? Quantas vagas tem? É bastante, não é? As vagas ou as pessoas? Não, tem bastante vaga de cadeirante. Tem vagas para deficiente. É 3% no total. Mas é engraçado que elas estão sempre ocupadas. E quantas pessoas realmente, vamos dizer assim, de cadeira de roda você vê dentro do shopping? É pouco. Não, isso é verdade. Isso é. O cara desce do carro andando e põe o crachá lá e eu de cadeira de roda não acho vaga. Óbvio que se eu não estiver no momento que você chega, né, eu dizendo assim, a pessoa que tem o mesmo direito que você, se ela não chegar junto com você e ela vê que você é um cadeirante, tenho certeza. Bom, há seres humanos que não, né? Mas eu tenho certeza que a maioria falaria, não, pelo amor de Deus, para você aí. Entendeu? Então, essa minha amiga que tirou do joelho, ela anda normal, ela não para. Ela não bala do você. Entendeu? Agora vai ter... Ela só compra o carro. Agora eu vou te falar. Outra vaga que dá problema, mas não tem nada a ver com a nossa, é de idoso, viu? Pelo amor de Deus. E a Zé bonita, que nem parece que tem 70 anos.
que para lá e toma bronca, horrores. Daí vai pôr o cartãozinho e fala, então... É complicado, né? E só um recadinho para todo mundo, que infelizmente isso tem acontecido muito. Os idosos parando na vaga dos deficientes. Isso virou... E dá multa, o carro é guinchado, não pode, cada um tem a sua vaga. Eu respeito muito, 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 muito mesmo. Lógico. Tanto que eu falo, meu senhor, o senhor é idoso, a vaga do senhor tá ali, ó. Aqui é de deficiente, como eu. Aí ele fala, ai, mas aqui é azul o símbolo. É o quê? Azul. Ah, é azul o símbolo, é tudo igual para todo mundo. Não, e aí eu falo, então, o senhor tem que ir no oculista. Fazer o quê? Não, mas isso acontece, porque os idosos estão falando muito da vaga de pessoa com deficiência. Está errado, né, Jorge? Mas, enfim, é complicado. Isso vai ser uma questão até de cidadania, viu, tia? Uma questão até de educação do pessoal. Mas, voltando, vamos voltar para a gente concluir esse assunto do IPVA também, porque senão vai ficar... o tempo já está acabando, eu preciso entrar na final. E a gente pega aqui, ó, é que eu falo, tem tanta vertente nesse assunto, mas eu acho que o que está mais alvoroçado aí é o IPVA. Então, vamos continuar no raciocínio aqui. Bom, 2020, que eu contei do Dória, aí sai, 21, Rodrigo Garcia chega, Ministério Público consegue derrubar aí essa asneira toda, e antes das eleições, o Rodrigo Garcia fala o seguinte, espera um pouquinho, gente, eu vou devolver o dinheiro de todo mundo que pagou IPVA, tá? Vou devolver para vocês, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai implementar o IMESC, mas o IMESC ainda não consegue atender ninguém, tá? O IMESC caiu de gaiato ali, não consegue atender ninguém. E aí, vamos fazer um recadastramento, porque como a gente tirou a intenção de vocês, vamos recadastrar todo mundo aí, né, para ver quem é quem e tudo mais. Aí todo mundo fez aquele recadastramento, cadastro daquilo que já estava cadastrado. Por que eu pego nesse pé? Porque tem gente que vem e fala assim, eu fiz o recadastramento, agora eu fui indeferido lá no processo, e aí eu vou ter que pagar a isenção, vou ter que pagar IPVA. Mas já era isento e agora está vindo a cobrança? Não, eu comprei o carro em 2021. Você não é isento. Você nasceu... Seu carro nasceu no vucu-vucu, seu carro nasceu ali no meio do furacão, não nasceu isento, que a gente considera o recadastramento para carros nascidos de 2020 para trás. Né? Tá. Aí, tá bom, mas quem quiser, protocola lá o pedido, beleza? Beleza. E o IMESC? Ninguém sabia nem o que fazer, nem o governo sabia o que fazer com o IMESC. Tinha lá, sei lá, eu quantos médicos que o MESC nunca teve essa função, o MESC nunca nem ia pensar nisso. Mas a questão maior, tio, o que você entende? O que é uma perícia biopsicossocial? Bio é vida. Psico é a mente. Social, a mente. Convívio, né? O trabalho, o dia a dia. Aí você vai falar o seguinte, o cara do IMESC, o perito do IMESC, vai fazer uma avaliação biopsicossocial para ver qual é o seu tipo, qual é o nível da sua deficiência. Ou seja, ninguém está falando que... Quero colocar isso de uma forma legal para vocês entenderem. Ninguém está falando que a doença, a deficiência do X é maior do que a Y. Porque quando eu falo biopsicossocial, vai influenciar o quanto aquilo te limita, quanto você consegue fazer as suas atividades diárias, quanto você lidar com esse problema, certo? Teria que ser uma perícia. Né? Hã? Como você vive a sua vida. Vamos dizer assim, certo? Só que aí, tá bom. Veio 2021, todo mundo ali ainda comprando alguns carros, protocolando pedido de isenção, todo mundo zerado, porque foi suspenso cobrança. Não te deram nem a oportunidade de pagar se você quisesse. Suspenderam as cobranças.
A não ser carro zero, eu mesma, meus clientes, se estiverem aqui, vão poder falar, quando ouvirem eu falava assim, ó, na hora de fazer o documento do carro, paga o IPVA. Por quê? Lá na frente, se você passar por essa perícia e ficar isento, eles vão te restituir, tá? Agora, se você não pagar, a gente pode dar entrada sem o pagamento. Só que quando for indeferido, se for indeferido, vai vir uma castanhada só. 21, 22, 23, 24, vai vir um monte de PVA. 21 não, porque por conta do Ministério Público, aquela história toda, não houve cobrança, tá? De 2021. Mas muita gente agora está recebendo cobrança de 22, 23 e 24. Isso é verdade. Por quê? Porque comprou o carro, deu entrada no pedido, não pagou IPVA, ficou todo esse tempo sem cobrança, ou seja, não teve nem oportunidade de pagar. Sim. Aí agora que abriram a perícia do IMESC, as pessoas estão indo, está tendo uma chuva de indeferimento, né? Uma chuva de pessoas que são consideradas leves. Tem que pagar agora retroativo. E aí tem que pagar tudo de uma vez. O único que está sendo parcelado é o atual, 24. Meu Deus. Só que você, olha que pior ainda. Lembra que você me perguntou do valor do carro? Tá. Você lembra quanto seu carro valia em 22? 90 e tantos mil? Você estaria pagando referente àquele valor. Agora, 3 pau, 4 pau. Aí 23, quanto estava valendo seu carro? 80 e alguma coisa? PVA integral de 2023. Aí vem 2024, quanto está valendo seu carro? Um pouquinho menos. Aí esse você parcela. Então, assim, tem gente aí com 10 pau para pagar de PVA. E se você não pagar num tempo de 30 dias corridos, vai correr juros em cima dessa dívida. E se você não paga essa dívida, vira dívida ativa. E se você tem dívida ativa, senta que os juros lá vai para cima, entendeu? Ai. Então, resumindo a ópera do IPVA, é problemático. Eu falo, ó, gente, quem tem carro isento, você não se preocupa, tá? É uma questão de que eu, pelo menos, acho, né? Eu já ouvi falar, não aconteceu comigo, mas eu já ouvi falar que teve cadeirante que teve considerado deficiência leve. Você acredita? Eu vou até mencionar, porque é uma página que eu sigo. Eu não gosto de seguir essas páginas de isenção, porque, ao meu ver... Depende da pessoa cadeirante, e às vezes ela tem uma lesão pequena, que às vezes ela prefere usar a cadeira de roda, mas ela consegue andar, sei lá, isso é tudo muito relativo. É que o seu é considerado o quê? Tipo paraplegia? Paraplegia. Paraplegia. Mas a minha lesão é alta. Minha lesão é T6, T7, é na boca do estômago, aqui em cima, embaixo do peitoral. Tá, então da sua coluna torácica para baixo, sem movimento. T6, T7, é no meio. Não, no meio. Meu abdômen, se eu apertar, furar ele, eu não sinto mais nada. Não sente nada, não tem então. E tem então pessoas que usam cadeira de rodas, mas elas até têm uma leve movimentação. É isso que você está me contando? Porque eu desconheço algumas coisas, né? Elas andam, elas têm uma dificuldade de locomoção, mas ela prefere andar na cadeira de rodas. Mas mesmo assim, Chico, você acha justo? Não é justo, entendeu? Nem com o nível de deficiência é justo. Outro dia até uma pessoa me perguntou, mas quando eu tirei a CNH, não é direito adquirido? Não. Você tirou a CNH para uma finalidade. Sim. O que você vai ter de benefício vai ser conforme as regras do que você vai pleitear. Então, se eu vou pedir isenção, por exemplo, de IPI, ele me considera deficiente, mas se eu quiser um carro acima de 200 mil, ele não vai deixar eu pegar. Sim, entendi. Então, é um direito que eu tenho? É, mas dentro daquela regra. Você entendeu? Exatamente. Então, é muito detalhado. O que a gente tem que brigar agora é para eles entenderem que não adianta segmentar, falar que o deficiente é leve, moderado ou grave. Gente, pelo amor de Deus. Isso é um absurdo. Sabe? Não é o IPVA que vai... Não é o IPVA que vai impactar na vida do governo. Não é. Tira lá o carro dos magnatas, tira lá as coisas que impactam muito mais, né? A gente não pode nem falar disso.
esse assunto é um assunto extremamente positivo e de grande ajuda para muitas dúvidas que nós temos deficientes, pessoas que andam perto da gente e têm dúvidas também. Seria interessante a gente marcar até uma outra entrevista para entrar em mais detalhes. Só que a gente já está com 55 minutos, eu tenho 1 hora para a live. Eu tenho umas perguntas finais, que é um momento que eu chamo momento ou, que caiu, levantou, que é assim que eu finalizo meus vídeos, quem me segue, eu sempre finalizo assim, Thiago Senjor, ou. E aí eu montei essas perguntas. É bate pronto, são perguntas rápidas. Ai, meu Deus. Eu queria saber de você, já, uma coisa bem rápida mesmo. Quais são as suas maiores dores e dificuldades que você encontra nesse seu trabalho com isenções ligados à compra do veículo PCD? Minha maior dificuldade é passar a informação correta. Com certeza. De obter a informação correta. Legal. Isso aí é forte. E o que te inspira? O que te motiva para fazer isso? De não desistir, porque não é fácil o seu trabalho. Já passou por crises grandes, que eu sei, e você aguentou. Mas o que te deixa aí firme e forte? Parte financeira, não sei se pode falar, mas não é muita. Que eu sei. Não, pior que não. Eu estou respirando fundo aqui para pensar como eu vou falar rapidamente. O que me inspira é assim, ir contra o que eu falei até agora, né? Em questão do se o carro não fosse tão caro. Então, assim, o que me inspira é conseguir concluir aquilo para a pessoa que realmente tem direito, levar ela lá ao final e deixar realmente de pagar o imposto na compra daquele negócio, porque não vou colocar aqui que eu sou uma pessoa contra imposto, não é isso, né? Mas, enfim, é isso que me inspira. É falar, não, eu vou fazer isso com excelência, porque e cada vez mais levar as pessoas ao seu objetivo. Então, é engraçado que essa sua resposta agora foi muito legal, que a próxima pergunta seria quais são os seus objetivos de curto a longo com o seu trabalho, você acabou de falar, que é ajudar em relação aos impostos, né? E outra pergunta que é como que você poderia contribuir para a sociedade, para a comunidade com o trabalho que você realiza. Eu acho que você pode complementar, mas a sua resposta foi muito top. Eu olhei aqui e falei, nossa, as próximas perguntas, já é o dinheirinho que ela já matou a pau. Sim, é complicado, porque quando você vira especialista num assunto, você não vai mais cobrar, monetizar de forma qualquer, tá? Então, muita gente fala, pô, você cobra muito caro para fazer X coisa. Mas, escuta, se eu aperto um parafuso em 5 minutos, é porque eu dediquei muito tempo da minha vida para fazer aquilo com perfeição, tá? Então, assim, um bom médico não vai cobrar R$200 de consulta. Ele pode até fazer a parte social dele, mas ele não vai cobrar qualquer coisa. Então, assim, óbvio que eu tenho minha valorização, a partir que eu monetizo o meu serviço, tá? Mas eu atendo muita gente que eu vejo que são pessoas mais simples, são pessoas que tentam ali conseguir. Eu sempre negocio, eu sempre, às vezes, consigo dar o que eu posso, tipo, sei lá, eu te dou uma isenção de rodízio, eu te dou alguma coisa que eu sei que vai ajudar. Mas vou ser sincera, tá? De 100%, 80%, pelo menos do meu público, não é esse. Mas, se eu puder, realmente. Mas quando você fala de compra de carro, Ti, não vou entrar de novo no assunto, mas para pensar, carro zero, quanto custa, Ti? 100 pau. Mas quem vai comprar carro 100 pau, não é... Não, tem que peraí, minha condição é essa. Eu compro, mas eu parcelo em... Porra, até a morte. Não, Ti, mas mesmo assim a gente não pode... Eu entendo, mas tem dois públicos, né? Porque você tem a isenção que ajuda. Porque se eu não tivesse a isenção, eu nunca tinha comprado o carro que eu comprei. Então, mas é isso que eu tô falando, tá mudando tanto que hoje em dia você vai falar, meu, o carro é sem carro. Não é o seu negócio para você, né? Não é o público ali, né? Sabe por quê? Eu vou te falar isso? Porque quando eu comecei lá atrás, eu fui na ACV. E eu cheguei a falar com a assistente social. Ela falou assim, já sabe qual é o problema? Essas pessoas aqui, a grande maioria, não vão atrás. Sabe por quê? Porque aí tem um detalhe também, Ti. Saber quem recebe LOAS, sabe o que é o LOAS? Quem recebe LOAS não consegue ter isenção. Porque o LOAS nada mais é do que eu tô te falando. Eu não tenho renda, eu não tenho condições financeiras. Eu preciso de um benefício financeiro do governo. E aí eu vou comprar um carro de 100 mil?
é contraditório. Então, quem tem LOAS, ou seja, quem realmente precisa, então não dá nem para fazer um trabalho social, vamos dizer assim, tá? É difícil. É difícil você pensar nessa sentido, total sentido. E para finalizar, quero que você deixe uma mensagem final para a gente aí, para os seus telespectadores. Uma mensagem final. Assim, eu acho que a mensagem final é... Bom, já que eu já falei tudo da minha área, eu falo, gente, leia muito, não caia no conto de internet, não vá nos vídeos qualquer, procure as fontes verdadeiras para você obter informação, porque a minha primeira resposta foi, qual é a minha dificuldade? É tirar de você a poluição que a internet colocou na sua cabeça, dizendo que você vai ter 30% de desconto, que vai ser assim, que vai ser assado. Então, é muito dificultoso eu vir com essa questão de, olha, não, é assim. Aí a pessoa, não, mas o fulano me falou tal coisa. Então, leia, vai atrás da verdadeira informação. Por mais entrevistas com o Thiago aqui, para a gente poder dar realmente a verdadeira informação. E a verdadeira informação você encontra com Jaqueline Rueda. Então, aí em contato com ela. Tá vendo? Valeu, Tio. Já, muito obrigado, de verdade, de coração te agradeço. Foi um bate-papo muito legal, puta, sensacional, obrigada. Todas as informações. Você é uma enciclopédia, viu, da isenção. E você vem se atualizando, né, porque sofre muitas atualizações, como você mesmo citou, mas parabéns pelo seu trabalho, parabéns por toda a ajuda que você dá para as pessoas, tanto de instruir, e quanto também do serviço que você oferece. De verdade, muito obrigado e que Deus continue. Obrigada pelo espaço, Ti. Você é fantástico. Eu só te sigo lá e fico torcendo sempre pelas coisas que você inventa de fazer. Você é uma motivação de vida, cara. Tamo junto. A força de Deus. Amém. É isso aí. Beleza? Beijo, já. Falou, galera. Valeu todo mundo que acompanhou a gente. Continue aí. Quinta-feira que vem tem mais entrevista. Valeu, Thiago Senjor. Beijo.